Todos os anos, celebramos o Natal no dia 25 de dezembro, pois acreditamos que Jesus nasceu. Nasceu nesta data, mas nenhum dos evangelhos menciona esta data como o dia em que o menino Jesus nasceu. Então, por que nós? Comemore neste dia e, mais importante, quando Jesus realmente foi. Nascido, preste atenção, a Bíblia contém 7 pistas que revelam o verdadeiro nascimento de Jesus. Data. E hoje vamos mergulhar fundo nas páginas da Bíblia para desvendar os maiores mistérios da história. A primeira pista. Censo. Nossa primeira pista é encontrada no Evangelho de Lucas, que diz o seguinte: naqueles dias, César Augusto emitiu um decreto ordenando que fosse feito um censo. Em todo o mundo romano, este foi o primeiro censo que ocorreu enquanto Quirino era governador da Síria e cada um ia para sua cidade para registrar. Por que um censo? Os romanos eram meticulosos, eles usavam esses registros para controlar a população e garantir que ninguém pudesse escapar do seu sistema tributário. Os censos do Império Romano eram instrumentos de controle e atos de poder, demonstrando que mesmo as vidas mais humildes estavam sob a autoridade do imperador. Mas enquanto César Augusto acreditava que controlava o mundo e Deus estava escrevendo sua história por meio dele. Os atos de um governo terrestre, este censo exigia que cada pessoa se registrasse em sua cidade natal, forçando milhares a se mudarem, incluindo a família que traria o Salvador. O mundo para seu destino profetizado. Belém, José, sendo descendente de a casa de Davi, teve que retornar a Belém, trazendo consigo Maria, que estava prestes a dar à luz. Esta não foi uma viagem confortável de Nazaré a Belém. Foi cerca de 80 mil, uma caminhada exaustiva mesmo para pessoas em boas condições físicas. Sozinha, uma mulher grávida, o que parecia um pesadelo logístico, era na verdade peça perfeitamente colocada no quebra-cabeça divino mais de 700 anos antes. O profeta Miqueias tinha escrito: mas você, Belém Epeá, embora você fosse pequeno, entre os clãs de Judá, de ti sairá para mim aquele que governará sobre Israel. E agora, por meio do decreto de um imperador romano, Deus estava garantindo que a profecia seria cumprida. Porém, há um detalhe que muitos ignoram, que nos dá pistas sobre a época do nascimento de Jesus na Judéia. Os invernos são frios e chuvosos, o que torna as viagens de longa distância. Viajar a pé ou de burro é particularmente desafiador. É improvável que os romanos, conhecidos pela sua eficiência, escolheriam esta época para um movimento massivo. A lógica das pessoas sugere que o censo ocorreu na primavera ou no outono, quando o clima era mais ameno e o movimento populacional era mais fácil de gerir. Além disso, estes períodos estavam alinhados com reuniões significativas no calendário judaico, como a colheita ou festivais. Tempos em que as pessoas já estavam acostumadas a montar e viajar. A verdadeira maravilha é como a ferramenta de controle do imperador tornou-se um instrumento para cumprir o plano de Deus. César Augusto, em seu desejo de controlar seu vasto império, estava involuntariamente estabelecendo o palco para o evento mais importante da história da humanidade, o nascimento do Salvador. Este censo não foi uma coincidência, foi o meio que Deus usou para trazer seu filho para o lugar exato no momento preciso que José e Maria não sabiam que com cada passo em direção a Belém, eles estavam cumprindo a profecia. Nem eles, nem César Augusto percebeu que seu decreto era parte do grande plano do Criador. Design. Testemunhamos como Deus orquestra os elementos da história, mesmo os mais comum, para cumprir seus propósitos eternos. Jesus não nasceu onde o homem pretendido, mas onde Deus havia ordenado desde a eternidade, em meio ao controle político de Roma. A soberania absoluta de Deus estava em ação. Este censo é um poderoso lembrete de que
Mesmo no aparente caos humano, há um plano divino se desenrolando perfeitamente em. Resumo: o censo de César Augusto sugere que Jesus provavelmente não nasceu em meio do inverno. Esta pista aponta para uma data mais lógica na primavera ou no outono, estações mais favorável para viajar e organizar um evento de tão grande escala. Mas vamos continuar com o próximo. Segunda pista, pai de João Batista. 2 pistas. Nossa segunda pista está em um detalhe surpreendente. Temos informações sobre o pai de João Batista, Zacarias, que conhecemos, que Zacarias era um sacerdote da divisão de Abias. E um dia, enquanto oferecia incenso no templo, um anjo apareceu-lhe com uma mensagem que mudaria a história. Sua esposa Isabel, que era estéril e avançada em anos, teria um filho. Esta criança seria João Batista, o precursor do Messias. Mas aqui está a parte fascinante. O momento deste evento nos dá uma chave surpreendente para calcular o nascimento de Jesus, a vez de Zacarias de dever no meio. Templo é uma das pistas mais intrigantes para determinar a data de nascimento de Jesus. No Evangelho de Lucas, lemos, no tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias que pertencia à divisão sacerdotal de Abijá. Uma vez, quando a divisão de Zechar-Rá estava de serviço e ele estava servindo como sacerdote. Diante de Deus, os sacerdotes em Israel eram divididos em 24 grupos ou turnos com cada grupo, servindo no templo por uma semana 2 vezes por ano, de acordo com 1 Crônicas 24. Zacarias pertencia ao 8º grupo, o que significa que a divisão de A teria servido. Por volta de maio ou junho, foi nessa época que Zacarias recebeu a visita de o anjo Gabriel e logo depois Isabel engravidou. Agora Lucas, capítulo 1, nos diz que 6 meses após a concepção de João, o anjo Gabriel visitou Maria para anunciar que ela seria a mãe de Jesus. Isso coloca a concepção de Jesus entre novembro e dezembro, acrescentando 9 meses a partir desse ponto. O nascimento de Jesus ocorreram em setembro ou outubro, notavelmente nesta linha do tempo. Coincide com a festa dos tabernáculos, uma das celebrações mais significativas para os judeus que comemoram a presença de Deus entre o seu povo. Poderia ser que Jesus, chamado Emanuel, Deus conosco, nasceu. Justamente durante este festival, é marcante o pensamento que conecta a teologia com o calendário judaico, como se cada detalhe fosse meticulosamente planejado pelo. A história do Sr. Zacarias, aparentemente isolada, é na verdade uma peça crucial. O quebra-cabeça divino, cada palavra na Escritura é colocada com precisão e este detalhe, aparentemente pequeno, nos mostra mais uma vez que o plano de Deus não deixa nada margem para erro, e temos outra pista que conecta o nascimento de Jesus a isso. Terceira pista do festival judaico, a festa de 3 pistas. Tabernáculos, a conexão entre o nascimento de Jesus e as festas judaicas é fascinante. O povo de Israel vivia por um calendário repleto de celebrações que não só comemoravam sua história, mas também apontavam para algo muito maior. Será a vinda do Messias em cada uma dessas festas realizadas. Profundo significado espiritual, e alguns deles se alinham surpreendentemente bem com o possível momento do nascimento de Jesus. Como vimos, Jesus pode ter sido nascido durante a festa dos tabernáculos, uma das celebrações mais importantes do calendário judaico. Esta Efifal, conhecida como Sukkot, comemora o tempo em que Deus habitou entre seu povo durante o Êxodo. Como os israelitas viviam em tendas ou tabernáculos no deserto, celebrados no outono, entre setembro e outubro, foram momentos de alegria, gratidão e reflexão sobre a vontade de Deus. Presença entre eles. Outro verso apoia esta teoria. No primeiro capítulo do Evangelho de João, lemos que o Verbo se fez carne
e fez a sua vontade. Morando, habitando entre nós, vimos a sua glória, a glória do único. Filho cheio de graça e verdade, curiosamente a palavra habita em. O texto grego original pode ser traduzido como tabernáculo, que melhor ora para Deus. Literalmente, venha e habite entre seu povo do que durante este festival, além das festas judaicas não apenas. Olhou para o passado, mas também profetizou o futuro. Por exemplo, a Páscoa apontou para Jesus. A morte como Cordeiro de Deus e o Pentecostes coincidiram com a vinda do Espírito. Espírito, se esses eventos significativos alinhados com os festivais judaicos, isso faz sentido considerar que o nascimento de Jesus poderia ter também outro festival que poderia. Coincide com o nascimento de Jesus, é Rosh Hashanah, o Ano Novo judaico celebrado. No outono, este dia marca novos começos e reflexões sobre o reino de Deus, o som do motorista pedindo arrependimento e anunciando a soberania divina poderia ter sido o cenário perfeito para o nascimento do Rei dos Reis. Jesus, ao vir ao mundo, inaugurou uma nova era, uma nova aliança e esperança renovada para toda a humanidade. Tudo no plano de Deus é perfeitamente calculado como uma sinfonia, onde cada nota tem seu lugar exato. A possibilidade de que o nascimento de Jesus possa estar alinhado com os festivais judaicos nos mostra que não foi um evento isolado, estava profundamente entrelaçado com as tradições históricas e as expectativas espirituais do seu povo, mas preste atenção porque há mais pistas bíblicas depois que Maria deu à luz Jesus quarto. 4 pistas. Pista os pastores no Evangelho de Lucas encontramos um detalhe sobre a noite do nascimento de Jesus que você conhece, mas provavelmente não pensou muito sobre. Vamos, leia. E havia pastores que viviam nos campos próximos vigiando seus rebanhos à noite. Um anjo do Senhor apareceu a eles, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e eles estavam aterrorizado. Este versículo contém uma pista importante sobre a época do ano em que Jesus nasceu. Era noite e pastores estavam ao ar livre, cuidando de suas ovelhas sob as estrelas na Judéia em dezembro. Traz temperaturas frias, noites úmidas e chuva constante. É uma estação em que os pastores, por necessidade, abrigavam seus rebanhos longe do ar livre. Fields, a ideia de eles ficarem ao ar livre cuidando de suas ovelhas no meio do inverno não condiz com os costumes e clima da região. Esse detalhe nos leva a pensar em uma estação diferente. Primavera, verão ou outono são mais prováveis. Na primavera, os pastores conduzem seus rebanhos para os campos, pois era época de caça. As temperaturas eram agradáveis e, embora frias, as noites não eram duras. As noites de verão também eram quentes, e os pastores costumavam levar seus rebanhos para pastar à noite, aproveitando o ar fresco. Depois de dias escaldantes, da mesma forma no outono durante a colheita, os pastores do tempo continuaram a cuidar das suas ovelhas nos campos, aproveitando o clima ameno, mas no inverno a prática seria incomum e desconfortável. O aspecto mais intrigante deste verso é como um detalhe aparentemente insignificante pode desenterrar uma verdade mais profunda sobre o tempo do nascimento de Jesus se os pastores estivessem ao ar livre, observando seus rebanhos. Isso sugere fortemente que o Salvador não nasceu em dezembro, mas há outra pista em esta noite. 5ª pista, a estrela de 5 pistas. Belém, a estrela de Belém, é uma das mais enigmáticas e fascinantes elementos na história do nascimento de Jesus. Em Mateus 2, lemos: depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, magos do Oriente vieram a Jerusalém e perguntaram onde estava aquele que nasceu, rei dos judeus. Vimos sua estrela quando ela subiu. Mas o que era essa estrela realmente era? É um fenômeno natural, ou um sinal divino, ou talvez ambos, seja o que for. Resposta:
Esta estrela marcou o momento exato em que os céus anunciaram que algo extraordinário estava acontecendo. Para desvendar esse mistério, muitos tentaram identificar eventos astronômicos que coincidem com a época do nascimento de Jesus, uma das teorias mais populares. Sugere que a estrela de Belém poderia ter sido uma conjunção planetária, um evento onde dois planetas como Júpiter e Saturno se alinham visualmente no céu, criando um único ponto brilhante de luz. Segundo cálculos astronômicos, tal conjunção ocorreu no ano 7, antes de Cristo, no período em que se acredita que Jesus tenha sido nascido. Outra teoria fascinante propõe que a estrela poderia ter sido uma nova ou supernova, que é uma explosão estelar visível da Terra. Essas explosões criam um brilho intenso que pode durar semanas ou até meses, capturando o olho de qualquer um que olhe para o céu, porém não há registro definitivo de tal evento foi encontrado para esse período. Alguns sugeriram que a estrela foi um cometa aparecendo como um objeto em movimento no céu, guiando os sábios. Em sua jornada, no entanto, os cometas eram vistos naquela época como presságios de infortúnio, não de esperança. Tornando esta opção menos provável, o que torna esta história ainda mais intrigante é que a estrela tem um propósito específico para guiar os sábios. Não apenas o observavam, eles seguiram-no até chegarem ao local exato onde a criança. Isso sugere que a estrela não era um fenômeno astronômico comum, mas algo que Deus usou sobrenaturalmente para anunciar o nascimento de seu filho. Mas aqui está o detalhe mais surpreendente: a estrela de Belém não era apenas um sinal no céu. Foi uma mensagem para todos que a estrela de Belém anunciou ao mundo que o Salvador havia chegado. Mas enquanto os líderes religiosos em Jerusalém ignoravam as Escrituras, dizendo ao Messias, este sinal alertou o rei Herodes de fato quando os sábios visitaram Herodes em busca da criança. Eles inadvertidamente o alertaram sobre a criança existência. Então Herodes emitiu sua ordem mais sombria e implacável. Mas este decreto forneceu outra pista para a data de nascimento de Jesus. Sexta pista: Herodes e o massacre. 6 pistas. Da inocência, o massacre da inocência, ordenado pelo rei Herodes, se destaca como um dos os eventos mais sinistros associados ao nascimento de Jesus. Mateus nos diz que 3 sábios conhecidos como os magos seguiram uma estrela no céu até Jerusalém. Assumindo que o rei dos reis estaria no palácio de Herodes, eles perguntaram a Herodes: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Herodes respondeu: vá e procurem diligentemente pela criança. Quando a encontrarem, avisem-me para que eu também podem ir e adorá-lo. Os 3 reis magos deixaram Jerusalém. Mas naquela mesma noite, todos acordaram assustados, ao mesmo tempo que tiveram um sonho, um aviso divino de que não podiam retornar a Herodes. E aqui Mateus relata quando Herodes percebeu que ele foi enganado pelos magos. Ele ficou furioso e deu ordens para matar todos os meninos que tinham 2 anos e estavam sob esse ato brutal e implacável mesmo. Em sua maldade, revela outra pista crucial sobre o momento do nascimento de Jesus. O detalhe nos permite situar o nascimento de Jesus dentro de um período de tempo mais claro que conhecemos. Herodes morreu no ano 4 a.C., o que significa que o massacre deve ter ocorrido pouco antes dessa data, se Jesus tivesse menos de 2 anos na época de seu nascimento. Provavelmente aconteceu entre o ano 6 e 4 a.C., o contexto histórico acrescenta outra camada de compreensão. Herodes era notório por sua paranoia e crueldade. Ele executou membros de sua própria família, incluindo seus filhos, para proteger seu trono. Quando soube que o rei havia nascido, sua reação foi consistente. Com seu caráter, ele eliminava qualquer ameaça, não importa quão pequena ou
Inocente, porém, o que Herodes não conseguiu entender foi que esse rei não viria. Para tomar seu trono terrestre, Jesus veio para inaugurar um reino celestial que não. O poder humano poderia parar, porém Herodes não sabia que seu plano já havia sido. Frustrado, José é avisado por um anjo em um sonho que havia fugido com Maria e o menino Jesus para o Egito, colocando-os fora do alcance da ira do rei. Esta fuga não só salvou o Salvador do mundo, mas também cumpriu outra profecia quando Israel era uma criança, eu o amei, e do Egito chamei meu filho até as lágrimas de Belém. Mães de cortar o coração e reais foram preditas pelo profeta Jeremias. É isso que o Senhor diz a: voz é ouvida em Rama, lamentando, e grande pranto Raquel chorando por ela. Crianças, e se recusando a ser consoladas, porque elas não são mais o aspecto mais surpreendente disso. Episódio é como ele se encaixa no plano perfeito de Deus em meio à escuridão do. O plano de Deus continuou a se desenrolar, imutável e imparável. O massacre do Innocence nos mostra um contraste gritante entre a crueldade do homem e o plano perfeito. O homem de Deus, Herodes, tentou usar a morte para parar a vida, mas o que ele não sabia era que a criança que ele tanto temia tinha vindo precisamente para vencer a morte e o fim. Pista sobre a data de seu nascimento é encontrada em seu próprio ministério. Sétima pista, o início de 7 pistas. Ministério de Jesus. Quando Jesus começou seu ministério público, ele tinha cerca de 30 anos, Lucas 3 nos dá esta informação chave agora que o próprio Jesus estava prestes. 30 anos quando começou seu ministério, embora possa parecer apenas um. Nota biográfica mantém uma profunda ligação com o momento do seu nascimento. Trabalhando para trás, desde o início de seu ministério, podemos situar seu nascimento em um período de tempo muito mais, claro, alinhado com outros eventos históricos mencionados nas Escrituras. Jesus começou seu ministério em contexto muito específico, o reinado de Tibério César. Lucas 1:3 nos diz isso. Ocorreu no 15º ano de seu reinado, que os historiadores colocam em torno de 29 ou 30. A de si Jesus tinha cerca de 30 anos naquela época. Isso coloca seu nascimento aproximadamente entre o ano 6 e 4 a.C., o que também coincide com a morte de Herodes, o Grande, que segundo Mateus ainda estava vivo. Quando Jesus nasceu, o alinhamento desses detalhes fornece uma pista sólida sobre quando o Salvador entrou no mundo, mas por que com cerca de 30 anos isso? Número não é coincidência na tradição judaica. 30 era uma idade significativa. Era a idade mínima para um sacerdote começar a servir no templo, de acordo com os números. 4 era também a idade em que se considerava que o homem tinha atingido a maturidade plena. Pronto para assumir responsabilidades públicas e espirituais, Jesus, embora não seja um sacerdote na linhagem levítica, se apresentou como o sumo sacerdote eterno, inaugurando um ministério que não só mudaria a história, mas abriria o caminho da salvação para toda a humanidade. O início do seu ministério marcou uma viragem, mas também conduz para refletirmos sobre aqueles anos silenciosos em que Jesus viveu em Nazaré. O que aconteceu? Durante aqueles 30 anos em que a Bíblia permanece em silêncio, podemos imaginar que eles estavam. Anos de preparação, obediência e crescimento. Não foram anos perdidos, mas momento perfeito para Jesus estar pronto para cumprir seu propósito no momento exato. Recapitular. Agora vamos rever as 7 pistas para estabelecer a data de nascimento de Jesus. A concepção de João Batista ocorreu por volta de junho do ano 6 a.C., implicando que Jesus foi concebido 6 meses depois, em dezembro do mesmo ano. Este lugar é o nascimento de Jesus, em setembro ou outubro do ano 5 a.C., representando os 9 meses. Gravidez, se interpretarmos a estrela de Belém como uma conjunção planetária,
ou evento astronômico também se enquadra no período de 6 ou 5 anos antes. Cristo, o massacre da inocência, ocorreu antes da morte de Herodes, no ano 4, antes de Cristo, confirmando que Jesus nasceu antes desta data. Além disso, Jesus tinha a idade no início de seu ministério, que começou por volta do ano 28 depois de Cristo, reforça ainda mais que ele nasceu entre o ano 6 e 4 antes de Cristo, o detalhe dos pastores cuidando de seus rebanhos. Nos campos, sugere que não era inverno, descartando dezembro como uma data provável. O censo de César Augusto também aponta para uma época mais favorável para viagens, como outono. Finalmente, João 1 menciona a palavra habitou entre nós. Isso pode ligar Jesus, nascimento da festa dos tabernáculos, celebrada em setembro ou outubro. Dadas essas evidências de pistas, aponta para o nascimento de Jesus em setembro ou outubro do ano 5 a.C. Alinhando-se perfeitamente com os eventos históricos e as profecias bíblicas, surge então a questão de por quê. Foi um ano diferente, estabelecido separadamente do nascimento de Jesus. Há uma razão pela qual o ano Zer não coincide com o período de tempo do nascimento de Jesus entre o ano 6 e 4 a.C. Foi devido a um erro humano em cálculos feitos séculos depois de sua vida, quando, configurando o calendário que usamos hoje, tudo começou no século 6, quando um monge, chamado Dianos Exiguos, tentou estabelecer um ponto de referência para o tempo. Ano do nascimento de Cristo, sua intenção era nobre, visando dividir toda a história. Antes de Cristo e de Dionísio procurou calcular o ano exato de nascimento de Jesus com base em referências históricas e nos evangelhos. No entanto, faltava a informação precisa que temos hoje. Dionísio baseou seus cálculos com base nos dados disponíveis na época, mas cometeu erros cruciais. Ele não tinha conhecimento que Herodes, o Grande, que segundo os evangelhos estava vivo no nascimento de Jesus, morreu no ano 4 antes de Cristo. Isso implica que Jesus deve ter nascido antes dessa data. Eu também não. Considere que não houve ano zero neste sistema. Ele saltou diretamente do ano 1 antes de Cristo ao ano 1. Há detalhe que por si só distorce todo o cronologia. Ironicamente, embora os cálculos de Dionísio fossem falhos, seu sistema era rapidamente adotado e se tornou a base do calendário que ainda usamos. Hoje, mudá-lo agora seria impensável. Milhões de documentos históricos, eventos e celebrações são ancorado neste sistema para que o mundo inteiro continue a usar um ano zero, mas não reflete a data real do nascimento de Jesus. Mas, de certa forma, isso também tem sua importância. Beleza nos lembra que, apesar dos nossos erros humanos, o que importa não é precisão matemática, mas o significado do evento que estamos tentando marcar é a chegada do Salvador no meio do mundo. É fascinante pensar que, mesmo quando Dionísio cometeu um erro em seus cálculos, seu esforço conseguiu reorganizar a história, afinal, ainda gira em torno dele. Sua intenção foi apontar o momento mais importante da humanidade, o nascimento de Jesus. E, embora tenha perdido alguns números, o impacto do seu sistema transcende o tempo. Por que as pessoas acham que Jesus nasceu em 25 de dezembro? A crença de que Jesus nasceu em o dia 25 de dezembro não vem das Escrituras, mas de tradições e decisões históricas tomadas ao longo dos séculos. Após seu nascimento, durante os 3 primeiros séculos do cristianismo, não houve consenso sobre a data exata do nascimento de Jesus, e os primeiros cristãos nem sequer comemoravam. Se eles se concentraram mais em sua morte e ressurreição, então, como 25 de dezembro se tornou o data universalmente aceita. Uma das teorias mais convincentes liga esta data às celebrações pagãs do solstício de inverno que ocorriam por volta de 21 de dezembro.
Bem-se quinto no Império Romano, o festival de Saul Invictus celebrava o renascimento de... O sol, depois dos dias mais curtos do ano, era um feriado popular, simbolizando a vitória da luz sobre a escuridão. Isso se conecta profundamente com a mensagem cristã de Jesus como a luz do mundo, quando o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano sob Constantino no século IV. Os líderes da igreja alavancaram a religião existente, festivais, para introduzir celebrações cristãs, adotando o dia 25 de dezembro. Como a data do nascimento de Jesus, eles transformaram um festival pagão em um festival cristão. Feriado, esta estratégia ajudou na transição cultural para o cristianismo, permitindo que novos crentes continuem certas tradições enquanto mudam seu foco para Salvador. Outra teoria sugere que a data foi calculada com base na ideia de que Jesus foi concebido em 25 de março, um dia em que os primeiros cristãos o associavam. Crucificação: se a concepção ocorreu em março, o nascimento teria ocorrido 9 meses depois, em dezembro deste ano. O cálculo não se baseia em evidências históricas ou bíblicas, mas reflete a intenção de vincular momentos-chave. Na vida de Jesus com o ciclo anual, a data de 25 de dezembro não tem nenhuma referência bíblica ou apoio histórico como o dia real do nascimento de Jesus, mas não é isso que é. O que devemos comemorar? Importante saber o dia exato em que Jesus nasceu não é crucial, na verdade. Os apóstolos que viveram tão perto dele nunca celebraram seu nascimento. Não importa se ele nasceu em dezembro, setembro ou qualquer outro mês. Muitos cristãos esquecem o que é realmente importante, o que realmente devemos comemorar no Natal. Se quando perguntado o que devemos fazer, comemore no Natal, sua resposta é o nascimento do menino Jesus. Então você precisa. Assista ao vídeo que coloquei nos comentários, porque o Natal não é sobre celebrar o nascimento de Jesus, não o que nós deveria comemorar no Natal é a encarnação, sim, a encarnação é a maior. Milagre já contado. Deus nos deu o presente mais precioso de amor que a humanidade já teve. Recebeu a salvação, e para nos dar acesso a ela, ele se fez carne e veio ao mundo para quebrar o poder do pecado e abrir as portas do céu para nós. Jesus, eu não. Geralmente faço isso, mas hoje peço que assistam ao vídeo na tela o verdadeiro significado do Natal. Esta é a mensagem mais importante do Senhor, é a Bíblia, o ensinamento mais crucial, que você não deve apenas entendê-lo profundamente, mas também compartilhá-lo com sua família e entes queridos. Qual é o verdadeiro significado do Natal? Assista ao vídeo, entenda sua mensagem e seja uma luz, compartilhando com aqueles ao seu redor, hoje e sempre. Amém.